peguei duas imagens aleatórias aqui, estou fazendo um papel do leigo, tá? Olhando essa primeira imagem aqui, o que é que a gente consegue identificar aqui no estado de saúde dessa pessoa, ou no... Enfim, o que é que a gente consegue ler, né, fisiologicamente, vendo essa imagem aqui? Poxa, cara, ó, eu vou falar para você, eu participo de alguns podcasts, algumas lives, mas esse podcast aqui está sendo maravilhoso, a dinâmica. Eu vou dizer por quê. Porque a partir da imagem e a partir das perguntas, da direção, do comando, a coisa está mais fácil de eu explicar. O que é que o leigo, o que é que o professor de educação física, não especialista em emagrecimento, vê nessa imagem? Ele não vê absolutamente nada. Essa pessoa está agora. Eu vou dizer o que é que eu vejo, o que é um especialista em emagrecimento vê com relação a essa cintura. Essa pessoa está, primeiro, eu tenho que analisar se essa medida é de cintura ou de abdômen. Ela não está definindo. Para ser de cintura, tem que ser a menor circunferência entre a última costela e a crista ilíaca. Ou seja, no tronco, a menor circunferência que está aí é a de cintura. Se ela medir aí, ela vai me dar uma informação, né? que eu vou falar depois desse comentário com relação a outra medida. Se ela tiver medido em cima da cicatriz umbilical, ou seja, do umbigo, aí é uma medida abdominal, e tem outra informação. Ok? Quando essa pessoa veja essa imagem, eu verifico que a circunferência de cintura, e eu acho que essa treina é de 1,5 m, ela está muito acima de 102, de 88, e isso é uma mulher. Isso está me dizendo o seguinte, que o hormônio insulina está alto, podendo levar a diabetes. Segundo, as enzimas de formação de gordura na região abdominal são ativas, chamada enzima lipoproteína lipase, que são ativadas, que o cortisol, que é um hormônio que destrói massa magra para manter o corpo, estimula essas enzimas, também está alto, que o GH está baixo, que o VO2 está baixo, que o quociente respiratório está próximo a 1, e mais do que isso, essa pessoa está ansiosa, essa pessoa está com dificuldade de dormir, o intestino dela não está funcionando, porque quando eu tenho uma situação dessa, eu verifico também que essa pessoa, em relação ao IMC, o peso dela, que provavelmente pela altura, deve estar com IMC com obesidade. Tá? Então, quando eu vejo essas informações, e a obesidade ela gera processo inflamatório. Gerando processo inflamatório, aumenta cortisol. Se aumentou cortisol, destrói tecido muscular, poupa gordura. GH é um hormônio antagonista no cortisol. Se ele é antagonista, se cortisol estiver alto, GH está baixo. Qualidade do sono, queimar gordura não funciona aí. Irisina está baixo. Irisina converte gordura branca em gordura marrom. Não é isso? Mais ainda, a adiponectina também está quase sem função, porque quando a gente sobe de peso e entra em obesidade, informação que vocês não têm ainda. A adiponectina, a ação do hormônio adiponectina diminui. O adipócito produz menos adiponectina porque está gerando um processo inflamatório. Então, eu tenho que baixar tudo isso. E mais ainda, os níveis de estrogênio dessa mulher, que é o hormônio que dá a característica sexual feminina, ela está diminuída. E mais do que isso, uma enzima chamada SHBG, que é uma imunoglobulina produzida no fígado, que sequestra parte dessa testosterona para converter em estrogênio, está alta. Então, essa mulher está com menos disposição, ela está dormindo mal, o intestino não está funcionando bem, ela está ansiosa, podendo chegar à depressão só por conta dessa imagem. Então, quando eu mostro isso para você, quando eu vejo essa imagem, e quando eu vejo como especialista em emagrecimento, eu sou um fisiologista clínico do exercício, especialista em emagrecimento, eu verifico o que é que eu posso fazer para resolver isso. Se você está vendo essa imagem e não viu nada disso, esse 1/10 do que precisa entender, você não é um especialista em emagrecimento. Boa. Vou te mostrar outra imagem aqui agora. Vai. Pode? Que eu acho que é a imagem interna dessa daqui. Deixa eu ver Perfeito. se é isso. E aí a sequência, né? Muito bem colocado, Fernando. Excelente. Olha só, gente, o pessoal que diz que exercício aeróbico não serve para nada, que o que importa é correr, o que importa é fazer musculação, desconhece
que aquela gordura periférica, aquela gordura subcutânea, ela não tem nenhuma função com relação ao desenvolvimento de patologia. Porém, você tem que entender que quando existe aquela gordura externa, essa que a gente vê, que a gente mede, é porque dentro já está saturado. A gordura no corpo, ela começa a crescer e acumular de dentro para fora. E quando ela acumula essa gordura e envolve todas as vísceras do corpo. É chamada gordura visceral. E aí está bem destacado o fígado. O fígado, vocês já provavelmente estão acima do peso, quando vocês vão fazer uma ressonância magnética de abdômen e o médico procura lá a informação, ele vai ver o fígado, como é que está. Aí tem lá, estetose hepática. O que é estetose hepática? Gordura no fígado. Essa gordura no fígado, essa estetose, ela pode evoluir para uma cirrose hepática. Tem pessoas que nunca bebeu sequer gole de bebida alcoólica, mas que morreu de cirrose, falência hepática, que é a cirrose. Então, assim, outra coisa, essa gordura interna da pessoa que está acima do peso está envolvendo também o coração. É como se estivesse colocando um saco em volta do coração, fazendo com que o coração tenha dificuldade de fazer a função de bomba. Ou seja, uma gordura visceral, e essa gordura que está aí, ela pode desenvolver uma série de doenças caracterizada como doença da síndrome metabólica. O que é doença da síndrome metabólica? Obesidade abdominal, nós estamos vendo aí. Circunferência de cintura, né, acima de 88 e acima de 102 para homem. Aí nós vamos verificar também a obesidade. Nós vamos ver dessa pessoa, provavelmente, ela vai aumentar a pressão arterial, porque aumentou de peso, aumenta a pressão arterial, hipertensão. E quando você vê essa gordura total, uma resistência à insulina, podendo chegar a diabetes, sem critério. Quando você pede uma pessoa para fazer uma avaliação, um hemograma completo, e verifica lá, colesterol HDL, se for mulher, abaixo de 50, risco da síndrome metabólica. Triglicerídeo, acima de 150, risco da síndrome metabólica. E o que vai levar à síndrome metabólica? Algumas doenças, como câncer, diabetes, hipertensão, osteoartrite, doença pulmonar obstrutiva crônica, infarto, mais do que isso, levar o quê? Um AVC, levar uma morte súbita. Então, assim, quando eu vejo a imagem, eu vejo o retrato de como essa pessoa está. Como é que eu vou ter certeza que realmente está? Fazendo avaliação, fazendo anamnese, fazendo avaliação corporal, avaliação do VO2, como está a distribuição. Então, aquele profissional que não avalia, aquela pessoa que quer emagrecer, que está nesse estado, ela normalmente verifica a estética, que a empresa do fitness direciona para a estética. O cara da estética, a indústria do fitness, ela não sabe trabalhar com esse padrão. E esse padrão cresce por uma simples razão. A longevidade cresce, a longevidade humana cresceu. A expectativa de vida é de 75 a 89 anos. As pessoas querem viver mais. E nesse período que aumentou a longevidade, desenvolveu-se as doenças crônicos degenerativas não transmissíveis, que são essas que eu acabei de falar, câncer, diabetes, hipertensão, etc. Então, e isso tem um carro-chefe, Menan. Chama-se obesidade, aumento de peso. A obesidade hoje é uma endemia, para vocês terem uma ideia, no mundo. A quantidade de pessoas obesas é absurda. E aquele profissional que souber trabalhar com emagrecimento, ele está feito não só presencial, como online. E foi por isso, e é por isso que eu venho fazendo live, fazendo podcast, e mostrando um caminho que você pode se tornar um especialista para desenvolver, ou seja, ajudar essas pessoas que estão sofrendo, que estão pedindo socorro, que não querem morrer, querem viver bem e querem estar felizes. Então, eu fico triste quando eu vejo um profissional se metendo na indústria do fitness e falando inverdade, falando mentira, falando sem conhecimento. O emagrecimento ele é mais complexo. Então, você que está assistindo, que não é realmente personal, eu repito, tenha cuidado com contratar um personal para você. E um personal, geralmente, que não faz nada disso, o valor dele é barato. Aí eu pergunto para você, quanto vale a sua vida?